Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao Vai na Fé Podcast. Eu me chamo Alex Alves. E eu sou o Tony. E eu sou o Sidney Matias. Esse é o nosso convidado hoje, teólogo, compositor, músico, produtor. Você quer que o cara seja mais o quê, meu irmão? Misericórdia. Você é mais o quê? Servo. Aí, ó, servo, Pastor, tá vendo? pastor? Não, misericórdia. Mas é isso aí, galera. A gente vai iniciar essa conversa aqui com o nosso amigo, o Sidney, né? Já tem um tempo que a gente queria trazer ele aqui, e finalmente a gente conseguiu, porque saímos do 0-0, né? E o projeto nasceu e agora estamos no nosso episódio 01, né? Com ele, o nosso primeiro convidado. E aí, Ney? Como é que tá? Uma honra estar aqui com vocês. E iniciando com vocês, né? Sendo o primeiro convidado, é maravilhoso, é uma honra de verdade. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e espero responder a expectativa. A expectativa é a gente conversar aqui, que nem a gente conversa sempre lá nas aulas de canto, falar de produção, falar de um monte de coisa. A gente vai fazer a aula e acaba conversando de tudo, né? Pode ficar à vontade, coloque seu café, pegue seu docinho. A casa é sua. A casa é minha? Uma casa linda dessa, gente. Tá de parabéns essa galera, viu? Olha, excelência, viu? Alguém começar um projeto assim, então imagine o que tem pra vir. Deus abençoe, de verdade. Oh, Deus é bom. Deus tem tido a misericórdia da gente. Mas é isso, a gente não vai enrolar muito, mas já vamos falar um pouco, né? A gente vai falar do nosso nome, como a gente já falou lá no nosso 00, episódio 00, né? A ideia vai na fé, é um estímulo, né? Tipo, você vai fazer alguma coisa, eu vou falar pra você, vai na fé que vai dar certo, né? E tem a outra forma também, né, Lucas? Diga aí. Que é a forma do estimular, né? Como somos homens de fé, queremos também que você aí em casa seja também homem de fé. Então a gente vai na fé. E hoje a gente trouxe também aqui esse homem de fé. Aí é homem de fé. Sidney, além de tudo, é um homem de fé, meu irmão. Conte mais sobre você aí, Sidney. O pessoal quer... Conte sua história. Na verdade, a gente queria conversar pela sua convenção, como foi. Eu não sei, você já vem de uma família cristã e tal, e como foi esse encontro com Jesus? Como foi? O que é que te fez querer mais e continuar até hoje, né? Bom... falar de minha história e falar da conversão é algo rápido e simples. Para ser bem direto, eu nasci em um lar cristão, né? Graças a Deus, sempre envolvido com, digamos assim, as atividades da igreja, né? Minha mãe me levava sempre para círculo de oração, cresci indo para círculo de oração, não perdia culto. Ia para a escola dominical, todas as atividades que tinha que participar, a gente estava junto. E para mim não foi traumatizante, porque os nossos pais, mesmo sendo de uma igreja pentecostal, né, e antigamente uma igreja pentecostal, o rigor era diferente das igrejas de hoje, né? A questão doutrinária e da seriedade era diferente. Eu pude perceber a mudança nesse sentido na igreja, nas igrejas pentecostais. Eu sou filho de igreja pentecostal. Ô glória, você foi dar um glória, irmão? Pentecostes, ô glória. Sim, fogo vai cair nesse lugar. Hoje eu vou ir aqui logo. Ô glória. Então, eu cresci fazendo parte desse movimento cristão e para mim não foi muito pesado porque meus pais, eles não forçavam a gente a experimentar uma fé um pouco fechada. Por exemplo, usar bermuda, a gente usava, a nossa congregação tinha restrições para essas coisas, a gente jogava bola, eu fui escoteiro, então assim, eu não tive muitas restrições quanto ao que eu poderia ter tido. Então, eu experimentei aquilo que a igreja proporcionava, a mensagem do evangelho proporcionava, daquela forma da Assembleia de Deus, que eu vim da Assembleia de Deus,
Mas eu não tinha muitas restrições, então eu experimentava todo o ativismo, ia subir e descia em relação às coisas da igreja, mas eu tinha uma vida de adolescente comum, de uma criança comum, de um jovem comum. E isso me ajudou. Por que me ajudou? Eu tive interação com todos, e essa interação com todos e estando socialmente em contato com todos, a gente não criou aquele trauma que se cria, digamos assim, de você rejeitar 100% todas as coisas que está fora da igreja ali. E isso já ajudou a gente a ter uma mentalidade um pouco mais aberta, um pouco mais ampliada, digamos assim. A gente não era tão fechado como família. Isso fez com que a gente também procurasse evoluir, né? Mudar de visão, pensar um pouco diferente. É como se você já tivesse um passo à frente da época, vamos dizer assim. Exatamente. Porque, pelo que você está falando aí, que eu não sou dessa época, eu sou um pouquinho mais novo, né? Pelo menos na questão do evangelho. Então, ele é novinho, gente. Sou novo, né? Era uma coisa mais restrita, né? E sendo uma igreja pentecostal, sempre tinha aquele negócio aquela questão que todo mundo fala que tudo era pecado, né? Então, você tem uma família que está dentro de um regime como esse e consegue, de repente, lhe moldar, dando a opção de escolher o que você quer e mostrar o caminho sem precisar pressionar, isso é que deveria acontecer com todo mundo, né? Mas graças a Deus que seus pais foram sábios para poder te instruir dessa forma, né? Que não é com todo mundo que é assim, não é verdade? Verdade. Você falou tudo. Até porque eu tive amigos da própria comunidade, da própria igreja, que tiveram ensinamentos diferentes. Mesmo estando na mesma comunidade de fé, a gente experimentou uma criação diferente, né? E aquilo, no sentido de ter essa abertura, me abriu, né, as possibilidades também para o amadurecimento e olhar diferente. Nesse processo de olhar diferente do amadurecimento, eu também precisei experimentar coisas e experimentar uma vida que eu também até então não tive, porque eu nasci na igreja, então não sei o que é não crer, por exemplo. Entendi. Eu não nasci em um lar que precisou aceitar Jesus. A gente tinha aqueles movimentos, né? Para quem não sabe, quem já nasce na igreja, a gente desde adolescente escuta assim, você tem que aceitar Jesus, você é filho de crente, que filho de crente não é. Então tem que aceitar Jesus. Aí tinha aquele círculo de oração de adolescente, de criança, a gente aí aceitava Jesus. Então, então você aceitou a Jesus, eu aceitei a Jesus, mas eu já cresci sabendo que Jesus era o Salvador. Cresci ouvindo a palavra, ouvindo louvores. Dia de domingo era uma festa. Vinha gente, minhas tias vinham para casa da gente, passava o dia todo, porque tinha atividade de manhã, à tarde e à noite. E era louvor o dia todo, era igreja, evangelismo. Então eu cresci nessa realidade. Então eu sei que a palavra do evangelho é presente na minha vida desde sempre. Então não sei o que é não crer. E isso me causava também algumas curiosidades, né, de experimentar coisas que eu não tive com a liberdade. Então, quando eu fiz meus 18 anos com a liberdade que todo mundo quer e que depois se arrepende, experimentei, né, essa liberdade irresponsável e decidi abandonar a fé que até então eu havia recebido, e para mim era a verdade absoluta do Evangelho. Mas essa verdade absoluta do Evangelho que até então eu havia recebido não foi suficiente para mim. Eu queria experimentar alguma coisa, algo a mais. Mas só que eu fui experimentar algo a mais com a vida e com as coisas fora da igreja, fora dos parâmetros do Evangelho. Passado esse tempo, esse período de conhecimento, me arrependi e falei, isso aqui não vale a pena. Isso aqui não está valendo mais a pena. Foi aí então que eu desejava ir para a Igreja Batista,
na época era Batista das Flores, eu passava, eu olhava, achava interessante aquela proposta de evangelho, eu ficava olhando, falava, poxa, um dia eu vou ser dessa igreja, eu desejava no meu coração, mas eu não me aproximava, porque o coração estava fechado. Quando você deixa a casa aberta, sem aquele que te guarda, a sua casa está aberta para receber todo tipo de visita. E a visitação que eu tive nesse período que eu decidi experimentar coisas fora da palavra, não foram visitações boas e que essas marcas ainda me marcam até hoje. Ao passo que a gente hoje luta contra as paixões que esse tempo ruim, e que olha que foi pouco, né? Esse tempo ruim deixou, e a gente luta contra as marcas na carne deixadas por um tempo ruim. E graças a Deus que eu não tive muito tempo para marcar mais ainda a minha alma. Me diga uma coisa, Sidney. Tirando para a questão de experiência, né? Eu me lembro que assim, eu me converti uma primeira vez, né? Por nada eu saí. Eu botei uma coisa na minha cabeça que estavam me julgando, as coisas assim, de adolescente que não tem nada na cabeça. E resolvi sair. E eu me pegava por muitas vezes em festa, às vezes com os amigos e tal, fazendo outras coisas. Eu me pegava com um vazio muito grande, né? É uma pergunta de praxe. Você também sentiu esse vazio nessa época que você passou assim fora? Você sentia que tinha necessidade de algo que você não tinha e você estava experimentando, mas você não encontrava aquilo que... Era isso que me fazia, por exemplo, beber muito. Era sentir esse vazio e fugir desse vazio, mas não ter a coragem de reconhecer o porquê do vazio. Eu não tinha mais força e nem desejo, eu não tinha desejo nenhum, mas no fundo eu sabia que era o vazio de Deus. Mas só que a verdade que eu havia recebido, naquele momento para mim já não servia mais. Alguma coisa tinha que acontecer, então, como eu achava que não poderia acontecer algo de bom, não poderia ter algo diferente, então eu achava que aquilo era tudo. Eu experimentava de tudo que podia experimentar para tentar esquecer esse vazio, exatamente esse vazio que o Alex falou. E fazer de tudo que eu pudesse fazer para esquecer o vazio. Sentia. Eu acho importante isso aí que você falou, porque hoje eu acredito que as crianças e o jovem adolescente hoje, ela é muito ensinado aquilo que não pode fazer, tá ligado? Aquilo que, tudo é pecado, tudo é isso, tudo é aquilo, tá ligado? E não ensina o que pode fazer, tá ligado? Sempre não, você não pode fazer isso. E a pessoa cresce com essa curiosidade do porquê eu não posso fazer isso. Do porquê isso, aquilo, tá ligado? E o adolescente que você falou, ele quando chega nessa idade, eu acho que na idade do vazio jovem, ele fica muito questionador, sabe? De curioso, como você falou, de tipo, por que eu não posso, tá ligado? Tipo, eu tô na igreja, mas o irmão tá dizendo que eu tô em pecado. Então, se eu tô em pecado, eu vou pecar mesmo, tá ligado? Uhum. Então, é muito fundamental do tipo, não pode fazer, mas nunca é ensinado o porquê não pode fazer, tá ligado? Rolou muito dessa com você? Do tipo, falar bem assim, não, esse menino tá em pecado, e você pensar, já que eu tô na merda, eu vou me jogar mesmo. Cara, assim, ouvi isso, eu cresci ouvindo isso, né? Na igreja, era normal o adolescente não ser bem visto. O jovem não era tão bem visto assim, mas era melhor que um adolescente. E eu não fui um adolescente fácil. Eu só contei a parte boa, né? Eu contei que cresci, ia pra tudo, ia pra igreja. Mas assim, a parte ruim era que enquanto eu ia pra igreja à noite, à tarde eu aprontava. E ia à igreja à noite para pedir perdão pelas coisas que eu havia feito pela tarde. Mas era algo bem infantil, era uma mentalidade muito simples, de criança mesmo, de que
havia recebido realmente uma verdade simples, como o Lucas falou. Não havia aquela vontade de responder a questões maiores ou aprofundar, mesmo apesar de que no tempo, assim, eu tive o privilégio, e não sei se por azar dela também, a minha mãe era líder de adolescentes. Então, assim, ela jogava duro. Com a gente, ela não passava a mão na cabeça, não, mas a gente era muito difícil. A gente tinha muita energia para gastar, amados. 4 homens e uma menina. Somos 5 filhos, imagine. 4 homens cheios de energia, 4 adolescentes, 4 crianças. Praticamente a mesma idade, né, Ney? Sempre com um pulo de um ano, aí Salatiel é o caçula dos homens, aí pulou 2 anos de Eliseu para Salatiel. Anderson mais velho, eu sou o segundo, Eliseu o terceiro, Salatiel quarto, Silvana quinta. Só para resumir, ele falou o nome de todo mundo aí, praticamente todo mundo aí é músico. Quase todo mundo. O último, que eu nunca tinha visto pegar no instrumento, agora já tá treinando teclado. Exatamente. Vânia já toca, já canta também, então a galera abraçou a causa. E o cara tem uma banda em casa. Foi bom você ter entrado nesse assunto, porque a gente quer saber quando começou essa inspiração pra música. Foi desde jovem, você já cresceu com influências? Como foi isso daí na sua vida? Influência, eu creio que de certa forma sim, por ver, por exemplo, sempre teve música lá em casa, né? Disco, o pai sempre cuidou do som da igreja, por exemplo. E em casa ele sempre teve som. A gente teve uma época que não tinha TV, eu assistia TV na casa da vizinha lá, muita gente boa com a gente, mas som tinha. Tinha disco, eu cresci com discos, todas as evoluções de disco, fita, CD, DVD, tudo que tinha coisa em relacionado a áudio e audiovisual, eu aproveitava a vontade, o gosto e o prazer de meu pai. Então, a gente tinha música, tinha muita música. E a igreja também proporcionava muita música. Mas, além disso, algo dentro de mim sempre me fez gostar de música. Sempre tive vontade de ter uma banda. Pra você ter uma ideia, a gente tinha uma bateria pequena, essas que serve para criança, compra. A gente tinha um tecladinho pequenininho, e aí meu irmão era Eliseu, começou com um tecladinho, fazia o solozinho lá e tal. Nossa, que incrível! Eu ficava olhando, meu Deus, é muito difícil esse negócio. E aí ele aprendeu a fazer o solo, aí pegou esse tecladozinho, trocou por essa bateria pequena. E aí, da bateria pequena, a gente fez uma banda de crianças. Imagine, uma banda. Cada um pegou uma peça da bateria e ficou fazendo batuque. A gente formou uma banda e não é que deu certo, tocava no círculo de oração das crianças. Antes de ficar tocando na rua música do mundo. Mas, enfim, aí consagrou... do mundo. Aí consagrou, a gente tinha uma banda, aí fazia música. Olha, a brincadeira, né? Já ficava criando música... a gente botou um nome. Olha o nome da banda, Bip do Samba. Depois outras pessoas até usaram esse nome. Mas olha o nome, Bip do Samba, um bando de pirralho com uma bateria repartida para tanta gente fazendo batuque no Clabetão. Mas é isso, a música veio por inspiração, por ver muita música, tanto na igreja quanto em casa. Mas assim, meus pais não são músicos. Pelo menos nunca vi tocar nada, nunca vi assim ter essa desenvoltura no sentido técnico da música, mas o canto sempre está presente em todo lar cristão. A música está presente em toda a igreja como pessoa a igreja. É algo incrível. Todo lar cristão tem músico. Fazer uma piada, pelo menos quando você ia tocar na igreja não tinha ninguém que mafiava no som, né? Era seu pai que estava lá. Olha só. Calma. Isso aí não precisa colocar de forma acentuada, né? Agora... Isso não é pra todo sonoplasta, tá? Verdade. Tem um pai sonoplasta, é bom, que ele sempre vai puxar pro nosso lado. Sabe. O nosso cabo nunca vai estar ruim. Microfone sempre bem colocado e a gente sempre vai ter material para pegar emprestado dele lá. Eu pegava, levava o microfone do meu pai pra igreja, outra igreja que eu puder tocar, pegava cabo, pegava tudo que eu precisava.
Mas enfim. Até um dia desse eu usava o material de meu pai. Valeu, coroa! Olha só. Voltando a essa questão da influência. Mas assim, eu sempre gostei, não sei de onde veio. E eu nunca assumia isso. Eu nunca falava assim, um dia eu vou ser músico, mas eu, no fundo do coração, falava, nossa, que incrível, já pensou se um dia eu fosse músico? E tirava isso da cabeça. Mas a coisa realmente despontou um pouquinho mais nessa questão quando Eliseu foi o primeiro a que de fato começou a estudar alguma coisa de música e virou baterista. Ele era tecladista e virou baterista. Por incrível que pareça, na igreja eu comecei tocando bateria. E virei tecladista. A vida é mistério. Aí você pega os dois, parece assim, meu Deus, os caras estudou a vida toda isso. Desde criança, era o amor da vida. Mas se souber da história... A impressão que eu tive é que você... Já com 5, 6, 7 anos já tocava... nada. Tá ligado? Acho que, não sei se foi você, mas contou a história do violão, que era um violão pra rua toda. Vou chegar nisso aí. Agora. Zeu, então, ele era, digamos assim, o músico mais experiente da galerinha. Nós tínhamos a nossa galerinha. E aí, sim, o meu irmão mais velho, Rafael, um amigo nosso, começaram também a aprender. Já era, então, um propício para formar o quê? Outra banda. Agora uma banda gospel, não é negócio de bip do samba, não. Negócio chamado de expressão de louvor. Já melhorou a coisa, já né? Deu muito mais... Deu uma maturidade. Muito mais MPB gospel, alguma coisa, né? Bonita, expressão de louvor, E essa banda foi formada... Lembra de Zé Carlos, né? O nosso ministro de louvor da igreja? O irmão dele, Fernando, montou essa banda com esses meninos muito corajosos. Montou essa banda em casa. Ele tinha todo o material, deu suporte. Então ele deu o campo super fértil para a semente que éramos nós dar certo naquele lugar. E deu certo. Aí formou expressão de louvor. Mas como é que eu chego lá? Eu cheguei lá, na verdade, para ficar ajudando no som. Aí eu era o sonoplasta. Queria tomar o lugar do seu pai. Filho de peixe, peixinho deveria ser, né? Deveria, pelo menos. Aí hoje eu gosto de som, né? Hoje eu vejo com som. Compensou. Então, eu cheguei lá mexendo no som e tal, ligando e ficava lá dizendo que estava sendo sonoplasta, né? Mas não entendia nada que estava fazendo. E aí eu pegava o microfone, aí no último ensaio eu peguei o microfone e fiquei cantando. Aí já deram, e na verdade eu estava somente esquentando o banco até chegar às congas para eu virar percussionista, que eu gostava de percussão. Olha que coisa, eu amava percussão. Eu falo, na minha mente, eu vou ser percussionista. No último dia eu peguei o microfone e fiquei cantando, porque eu sempre gostei de cantar. É uma loucura, né? Eu não sabe o que quer. E aí eu gostava muito de cantar, gostava muito de ficar, e quando tinha oportunidade cantava. Na igreja, o bom é isso, é que ela dá oportunidade para a expressão, para colocar o dom para fora. E quando recebia a oportunidade, sempre tinha aquele louvor sagrado que repetia toda a oportunidade. Era o mesmo louvor, mas a gente estava lá, sempre firme lá, pulava cantando. Um culto, né? Aí no outro cantava a mesma canção. E sempre tinha uma dupla, né? Eu sempre tinha a minha dupla certa de chamar. Era assim. Chegando nesse momento, a expressão de louvor... No último ensaio que a gente teve com o Fernando, aí eu peguei o microfone, aí a partir desse dia eu iria ser back. Olha só. No último ensaio... Saí das congas, aí estava esperando ainda as congas chegarem para virar percussionista. Aí o microfone chegou primeiro. Então ele vai fazer back, olha que legal, faz back. Que back, meu Deus, nem sabia o que estava fazendo, nada, absolutamente nada, nem ouvido tinha direito. A gente vai... Deixa de ser uma banda de Fernando e vira uma banda da igreja. Foi uma situação aí que eu não quero entrar em detalhe agora. Mas a gente deixa de ser uma banda da casa do irmão e vai para onde? Para a igreja, do nada. Então agora a gente tem que o quê? Tocar como uma banda gente grande, porque na igreja só tinha músicos veteranos e tudo mais. Então a gente precisava estudar mais.
E nesse processo de estudar mais é que foi crescendo a vontade de aprender, de aprender. E os meninos começavam a se dedicar ao seu instrumento cada vez mais. Aí eles ficavam com o violão cada vez mais na mão, a guitarra, cada um comprando o seu instrumento. E veio a influência de quê? De aprender a tocar o violão. Mas eu não tinha violão. E às vezes era um violão para 5, 6 que tava bem aprendendo a tocar violão. Ninguém tinha violão. Véi, assim, ó, eu não era da igreja nessa época, com certeza. Mas dessa pegada de um violão pra 5, 6 tocar, já rolava. Já rolava nas praças, velho. Muito. Era muito. Você Era tocava certo. a música. E quem tinha o violão era o rei. Tava Era na mão. como se fosse o dono da bola. O dono da bola ali, com certeza. E aí quem tinha o violão tinha misericórdia e emprestava. Eu aprendi um acorde, por exemplo. Tava na praça e eles cansavam de tocar. Eu tava com o violão assim, dando bobeira. Eu pegava, me ensine uma nota aí. Aí eu pegava, toma aqui um dó, assina aqui. Não tinha muita paciência e tal. Então eu ia nas manhas, pedia uma coisa aqui, outra ali. Aí me ensinava um acorde. Eu tinha que memorizar aquele acorde, porque talvez amanhã ninguém me ensinasse. E eu não tinha um violão para praticar. Então era assim, eu aprendi um acorde hoje, ficava quieto, ficava memorizando. Quando eu consegui um violão emprestado, aí pronto, era só aquilo ali que eu tinha aprendido e tentava tocar. Era na garra mesmo, era na tora. Era tipo mesmo. a música do Nirvana, que todo mundo que vai aprender violão... Aprendi. Nirvana e Bob. Isso. É a música do Bob Com também. certeza eu aprendi. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi isso. Todo mundo sabe qual é, a gente não vai dar spoiler dessas músicas aqui. Não né, vai irmãos? incentivar. Não vai incentivar, mas quem tá aprendendo a tocar violão de galera aprende com certeza essas músicas, a fazer o solo ali, a base no baixo. Então foi assim, aprendendo algumas coisas de música, propriamente dita, foi assim, caindo de cabeça, aprendendo na tora, criando um gosto para se dedicar um pouquinho a mais, né? Criando esse fogo dentro do estudo, da busca. E não tinha dinheiro para comprar material para estudar, não tinha nada, mas tinha vontade, muita vontade. E foi a vontade que fez aprender um acorde hoje, um acorde amanhã, memorizava. Quando pegava o violão emprestado, um violão com... Você botava um acorde, doía a mão, meu irmão, doía tudo. As cordas com não saía a diferença direito, de um dedo, desafinado, assim, né? Exatamente. Você pegar um tétano, você cortar a mão. Como é? Tonante. Isso, os tonantes da vida. Até hoje, você compra mais simples, ainda vem assim, com mas era um dedo, prazeroso. Aí eu lembro, eu quero falar algo, esse aqui é o detalhe que eu não esqueço e eu creio muito que tudo de verdade, tudo que eu sei hoje, que eu conquistei musicalmente e teologicamente, a gente vai falar disso aí, foi tudo Deus que me deu. De verdade, porque, como eu falei, não tive uma influência, não tive possibilidade financeira de aprender essas coisas, mas Deus me deu vontade de aprender. E eu orei, falei, Senhor, eu lembro, fui comprar pão, na ida para comprar pão, eu lembro que eu orei alguma coisa nesse sentido, Senhor, me ajude a tocar somente uma música. Qual era a música? Adivinhe. Aquela 500 graus de Cassiane. 3 mesmo? notinhas e aquilo ali. Meu desafio lá na Mi igreja, menor, né? Era. 500 graus. 500 graus de Cassiane foi a música que me marcou muito, porque eu achava bonito. Eu havia aprendido a colocar os acordes, mas eu não passava os acordes. Então eu achava bonito as pessoas tocarem. Eu falava, meu Deus, me ajuda a tocar somente uma música. Foi minha oração. Não sei hoje? quantas músicas, não sei não. Mas... essa história da questão de tocar o violão lembra muito a música de Salomão do Reggae, tocando violão, não sei se você já escutou. Não. Ele conta a história mais ou menos assim na música, que ele orou a Deus e uma pessoa depois veio e disse que acendeu a chama para ensinar, e ensina ele. Glória E ensina a cada uma nota, ele coloca uma parada espiritual, entendeu? Entendi. Eu acho aquela música Poxa, muito bonita. lembro. Aí me lembrou, que você tá falando aí, me lembrou a música dele. Interessante. Muito interessante. É por isso que eu tenho prazer...
eu acho que é algo que também Deus colocou em mim. Eu tenho muito prazer, assim, em passar para alguém. Por exemplo, eu estava na aula e aí eu dominava um assunto, aí eu ficava passando para alguém aquele assunto que tinha dificuldade. E aí eu sempre gostei de estar aprendendo coisa de música e passando para alguém. Principalmente as coisas de canto, que o canto, na verdade, é onde eu estudei mais. E, tipo, eu era fissurado. Se tivesse alguém falando de canto, eu parava para ouvir. Eu memorizava tudo aquilo. Se tivesse um artigo e eu tivesse acesso, eu lia aquilo ali. Até entender, eu memorizava aquilo, eu escrevia. Então, é a vontade que é, na verdade, o motor, o segredo para você aprender qualquer coisa. Rapaz, sabe o que é que eu viajo nessa questão de vontade? A gente até tava conversando hoje sobre a questão lá dos acampamentos, que era todo mundo duro e fazia. Hoje que tem uma condição melhorzinha, não consegue, velho. Não consegue. Você pega a galera que não tinha instrumento antigamente e vai falar com essa galera, todo mundo sabe tocar barbaridade. Mas você pega a galera que tem tudo disponível, tudo hoje, não toca a mesma coisa, velho. É a questão do esforço, parece que é mais prazeroso, né? O correr atrás, o lutar, tá ligado? E hoje, como as coisas estão muito fáceis, estão muito... Não dá o valor devido. Acessível, aí a gente faz quando quer. Isso. Tá ligado? Falou tudo. Então, eu digo que o que é o diferencial, o que foi fundamental na minha vida, foi a vontade que Deus me deu. Não foi de mim. Eu falo que é Deus me deu porque eu sei que eu não tinha capacidade nenhuma, de verdade, de aprender da forma que eu aprendi, se ele não tivesse colocado essa profunda vontade de querer aquilo ali, de aprender aquilo ali, fosse o violão, o canto, qualquer coisa, tudo foi Deus que colocou dentro de mim como um fogo, uma chama, para que eu conseguisse alcançar aquele objetivo ali. Quando depois dessa questão de você ter aprendido e tudo, você chegou a tocar fora da igreja, no secular? Eu entendo. Cara, eu nunca tive vontade. Quando eu me afastei, eu já havia tocado na banda e tudo, então já manejava o instrumento. Então eu poderia entrar em qualquer banda, procurar. Eu tentei uma coisa aqui, outra coisa ali, mas para mim não fazia sentido. Eu tinha a música como missão. Eu tinha a música e tenho hoje. O sentido da música para mim é o servir. Tem que ter um conteúdo, tem que ter um objetivo, tem que ter uma finalidade. Fazer música para ficar em casa tocando do nada, tudo bem, você pode até fazer. Mas eu levo a música como um objetivo maior, como uma missão. E quando eu não tinha mais a mensagem do evangelho dentro de mim sendo experimentada, eu também não tinha sentido para a música. Então era raso. Raramente eu tocava, raramente eu estudava, não tinha um propósito, né? E todas as coisas que eu tentei, não tive êxito, digamos assim. Até porque foi como você falou, né? Foi algo dado por Deus. Então, eu creio muito. Não tinha aquele estímulo. Não tinha a chama. Não tinha o fogo. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Que eu acho que o gosto pela música e por coisa parece que pode ser inserido, mas tem algumas pessoas que Deus coloca no coração e a pessoa não consegue tirar. Verdade. Você pode até não estar tocando, mas você tem aquele desejo de... Eu tiro por mim, velho. Às vezes eu fico pensando assim, que nada, eu vou ficar gravando nada, fazendo música nada, que... Eu vou deixar esse negócio tudo pra lá. Aí depois eu lembro que, tipo assim... 2 dias depois... passa. Já tá tocando, aí gravando, passa e fala bem criando. assim... Pô, mano, eu fiz uma música nova, vamos gravar. Exatamente. É algo que você não consegue controlar. Isso. Ou então, tipo assim, você até... Não, desistir. Aí você vai lá no YouTube, põe uma música e você fala... Pô, velho... Isso aqui... Isso aqui, velho... Já gera alguma coisa dentro de você, assim. Certo. Eu tiro que é uma coisa que é inserida por Deus mesmo. Porque, por exemplo... eu não consigo entender. Por exemplo, minha mãe, ela não escuta. Ela não bota a música. Eu lembro que você falou isso uma vez. Eu fico inculcado com isso, velho. Que ela não, na minha mente, ela não tem desejo de escutar a música, tá ligado?
E eu não consigo, eu sou movido. Se eu for fazer uma coisa, trabalhar qualquer coisa, tem que botar Tem que música. ter música. Senão eu não consigo, velho. Eu tava lá trabalhando no escritório, aí lá não tinha as caixinhas, tá ligado? Eu tive que providenciar, meu irmão, pra botar uma caixinha no meu setor, velho. Vou escutar, que senão eu não conseguia. Parece que eu funciono, se eu estiver escutando música, eu funciono melhor, entendeu? Entendi. De que na seca, assim, não, vou trabalhar aqui. Não dá, velho. E parece que é uma coisa que é inserida por Deus, assim, ó. Não, você vai gostar de música, alguma coisa assim, pá. Tem gente que você vê que vai e tal. Uhum. Eu acho que, por exemplo, na questão de musical mesmo, o meu erro foi que eu nunca consegui decidir de fato o que eu queria tocar. Entendi. Então eu fui experimentando um monte de coisa, acabei aprendendo parcialmente tudo, mas não tocando nada, não sendo bom em nada, né? Mas foi inserido, de qualquer forma. E eu acho isso perfeito, velho. Perfeito. Eu acho que é importante isso que você falou sobre o secular, porque a igreja, ela meio que lapida os jovens com pouco custo, tá ligado? Tipo, muitos artistas, principalmente nos Estados Unidos, tem muito disso. Do cara que começou no gospel, depois foi pro secular, viu o talento da pessoa ali e saiu. Tipo, Elvis, se eu não me engano, saiu disso. Katy Perry, uma galera, o Coldplay, o vocalista do Coldplay. Então, tipo, meio que foi uma forma, tipo, a igreja ajudou, tipo, lapidou aquele talento de uma forma barata, porque na igreja é voluntário, tá ligado? E aí essa pessoa foi pro lado mercadológico e tal. E, tipo, é uma importância da igreja também, tá ligado? Com certeza. De tudo que... ali toda a igreja tem um envolvimento musical, tem de revelar pessoas, de, tipo, dar oportunidade, tá ligado? Franquia oportunidade para as pessoas. Então, referente a essa parada da igreja, eu acho que essa questão até das pessoas mais antigas, que estourou no secular e tal, e no gospel não foi muito pra frente, eu acho, minha impressão é que tá atrelada à falta de investimento que a gente tinha antigamente. Hoje não. Hoje você coloca o Ministério de Louvor, se for em igreja grande, no instante ela vai estourar. Porque há um investimento hoje nos músicos da igreja. Mas isso não tinha. Tinha aquele negócio de o cara ficar bom na igreja. Isso. E aí alguém de fora via, pô, aquele cara é bom, e tirava ele de lá. Era algo muito entendeu? natural. Hoje não. Hoje a igreja parece que tá mais abraçando essa questão. Mudou. Ela viu o poder da música, mas o problema é que tem outra coisa, um pouquinho mais polêmico, né? Ela viu o poder da música e investiu, mas agora ela viu o poder da música. Entendeu? Entendi. Aí agora ficou um pouco Entendi. complicado. O talento que a galera via lá fora pra poder... Ela não conseguia ver, mas agora ela vê. Viu. Virou um E aí business, aí o problema aquilo que era voluntário viu. hoje é... E aí se vê o desejo Assim, sobre a questão de ser voluntário ou não, cobrar ou não, assim, eu acho se que o cara é depende artista e faz, eu não vejo problema. É muito complicado. Por exemplo, você vai botar um show que diz que é show gospel e tal, mas você vai cobrar dinheiro de alguém, não quer pagar pra alguém, é errado, é injusto. Mas você vai pregar evangelho e o cara quer cobrar dinheiro de show também, eu acho injusto. Não, aí não, sim. É o que eu penso. Agora, você vive assim, eu não tenho essa capacidade ainda de falar dessa forma, porque eu sou um negocinho pequenininho ainda. Mas eu acho assim, ó, por exemplo, a pessoa que... É o que eu penso, né? Que tem um coração voltado, ele não liga muito e parece que quanto mais você se desgarra dessa questão de financeira, vamos dizer assim, parece que mais as coisas começam a contribuir para que você seja sustentado, por exemplo, musicalmente no meio gospel, por exemplo. Né? Eu acho isso legal. Tipo assim, você não faz questão daquilo, mas tá chegando. Mas chega, né? Gera. Não é o seu principal objetivo. O seu principal objetivo é levar a mensagem. Mas tá chegando. Graças a Deus, não sou contra isso, tá ligado? Acho que vale. Porque Entendo. tudo tem um investimento. O cara vai comprar um violão para tocar na igreja. Se o cara comprar um violão de entrada melhor, um Takamine, por exemplo, é 2.000 conto. Então. Exatamente. Mas o irmão não pensa, né? Não pensa nisso. Só quer glorificar a Deus, mas não pensa que um microfone desse, né, uns pedestais, mesa, câmera, o nosso
amado Matheus ali, ninguém tá vendo aqui, mas Matheus tá servindo ali. O aprendizado Ele tem uma câmera lá, dele... ele não abre, ele lá. Ah, tá. Pronto. O aprendizado dele, ninguém acha que é de graça. Todo mundo acha que é de graça. Ninguém quer saber o quanto de material eu tive que comprar só para aprender. Pois é. Né? Aí quer me perguntar de graça. Tem que falar, gente. Tem que abrir o coração. É hora de abrir o coração, né? Não sabe quanto é a interface de áudio? Pois é. Pra chegar e falar assim, grave só um minutinho aqui pra mim. Tem tudo Né? no Não custo. sabe. Tá Pois complicado. é. O microfone, eu vou falar tudo, amado. Vou largar tudo. Fora aquela galera que chega aqui, aí, por exemplo, você pega a banda, né? Arranja um Uber, bota seus instrumentos tudo dentro do Uber, tendo a Às vezes possibilidade de pois é. quebrar, danificar, sei lá, e o cara Aí cobrou você lá vai- pra entrar no congresso Vou dar um exemplo. R$50. né? Eu vou dar um Aí exemplo. no final, tipo, Eu vou dar um exemplo aqui. A gente foi ministrar na igreja agora. De valores assim. A banda foi ministrar, tudo bem. Mas só de valores. De equipamento que a gente levou. Eu toquei com a controladora. Toquei com o Mac. Tem a estante. Tem o instrumento dos meninos. Tem o contrabaixo. Tem só a caixa de meu irmão Eliseu. Foi mais de 2.000. Só uma caixa. É uma caixa. você tá pra falando de uma bater. caixa É, de uma bateria, meu irmão. Quer dizer, só uma caixa. De prato não sei nem quanto é. Então você vai ver, você tá levando a bandazinha para ministrar em sua igreja, a bandazinha tem milhares e milhares de reais ali investido. E você às vezes não consegue nem sequer, sei lá, Pagar o Uber. pagar o Uber, que eu já vi história de verdade. Já vi história do cara ainda ficar esperando ir para casa, vai como? E o cara enrolar achando que ele iria se virar para ir para casa com o Uber dele mesmo. Então acontece isso. É complicado. Agora tem gente que você vai realmente sabendo das impossibilidades e dificuldades e você já vai sabendo. É diferente, Você, né? é diferente, mas você ainda ser tratado como sei lá, um cara que não tem o valor necessário, então não dou o valor necessário. É tipo, eu olho para você e não acho que tem um valor necessário. Mas a gente que está ali fazendo, colocando a mão na massa, é que sabe o valor que é gasto em cada questão para somente fazer o que a gente ama. Só para fazer bem o que a gente ama. Eu acho que o cara ele tem uma noção, porque, por exemplo, o cara que vai chamar, por exemplo, o ministério que você faz parte, que você lidera hoje, o cara sabe do talento desse ministério. Por isso que ele tá trazendo também. Então, meio que, tipo, ele sabe que aquilo que você tá fazendo é de primeira, que os instrumentos custam caro, tudo mais. Mas, tipo, eu não sei se ele acha que, no caso de ser o ministério gospel, de ser isso e aquilo, ele se acha meio que, tipo, é da igreja, o cara tem que aceitar qualquer coisa, Qualquer valor, aceitar tudo, tá ligado? Entendi. Mas ele sabe que porque se ele tá te chamando, ele sabe do seu trabalho. De algum lugar ele soube que você trabalha daquele jeito, que o talento de vocês é dessa forma, tá ligado? Então, tipo, eu não sei se é uma questão de sacanagem mesmo, tá ligado? Tipo, é da igreja, tá pro reino, vai fazer desse jeito mesmo e ele que se vire lá, tá ligado? Eu entendo. Então é meio Eu acho que complicado. tem essa mentalidade, infelizmente. Né? De tipo, é pro reino e ele tem que vir. Na verdade, ele tem um dever de fazer isso, né? É um pensamento meio que assim. Tem que tá servindo, Eu entendo. né? Mas não sabe que, de fato, há um risco, né? Há um risco de tudo. Beleza, a gente sabe que se o senhor quiser, o senhor dá tudo até em dobro. Né? Mas naquele momento você está levando aquilo que Deus te deu para aquele momento. Né? Exato. Então, se você perde ou acontece alguma coisa, imagine, velho. Eu não gosto nem de pensar, você ir para um evangelismo, ou seja lá o que for, né? E o irmão de repente cobrou, sei lá. E aí no final não paga nem o Uber para você ir embora, e aí você fica no ponto de ônibus, de um lugar, que aqui em Salvador tem um lugar escabroso. Nossa. Com seu instrumento nas costas, esperando. Passando perigo ali, né? Entendeu? É complicado. É muito Muito, complicado. muito. Mas, tipo, Fale, pode eu queria falar. fazer uma pergunta pra ele interessante, porque acho que recentemente agora, acho que Priscila anunciou que vai fazer música
do mundo, secular. E aí eu vi um hate, a galera ainda tem esse negócio de que, tipo, é nós contra eles, tá ligado? Tipo, não faz parte. Como é que você vê esse intercâmbio da música gospel com a música secular? Até voltando ao que eu tava falando, que a igreja meio que lapida a pessoa vai pra fora, tá ligado? Bom, eu acho que o Brasil, ela não está preparada, a igreja brasileira, digamos assim, ela não está preparada no sentido midiático, no sentido das autoridades, no sentido daquilo que é visto, né, na maioria das vezes, não está preparado para conversar sobre isso ainda, de forma amadurecida. Porque a gente é influenciado tanto pelos Estados Unidos nisso, naquilo outro, mas nesse sentido da igreja americana não absorve, não entende que música é arte. Você faz da sua arte o que você achar que deve fazer. Por exemplo, eu tenho consciência, sou servo do Senhor e hoje eu, particularmente, não tenho prazer nenhum em fazer nada fora da igreja, mas sou eu. Eu sinto esse desejo de estar sempre proporcionando a melhoria das coisas, do meu talento e do meu chamado, mas em função da igreja, da minha comunidade, dos irmãos na fé, de servir, de pregar o evangelho, de anunciar, de cantar para a igreja. É isso que eu gosto de fazer. Mas se tem um irmão que ele correria, acha uma oportunidade de tocar na noite, se ele achar de fato, com consciência pura de que é o caminho que ele quer trilhar para ser um bom músico e ser conhecido como um bom músico no meio da música, não tem outro caminho. Ele vai ter que realmente se dar a pagar esse preço, porque as pessoas acham que ser músico é fácil, mas viajar para cima e para baixo, não ver a família, o perigo de estrada, o perigo de ser assaltado e perder o dinheiro porque é o investimento. O músico bom, ele sempre toca com um instrumento bom, então ele está colocando o seu melhor investimento ali. E se ele perder aquilo, ele está perdendo a sua profissão praticamente ali, ou o exercício da sua profissão até conseguir um outro. Então, assim, a pessoa que escolhe trilhar esse caminho, ela tem que saber onde está pisando, mas de boa consciência. Tem gente que se engana, diz, eu quero viver de música, mas na verdade ele quer esbórnia. Tem que ser verdadeiro também. Acho que pensa só naquela parte só que pós-show, vamos dizer assim. Isso, só quer curtir. Que ele mentaliza que quando terminar o show vai ter aquelas meninas lá e que ele vai ficar. Eu quero ser músico. Músico o quê? Vigie, Deus está te vendo. Cuidado. Não, e o pior, sabe o que é, Ney? É que quando fala da questão de ser famoso, a gente sempre tem a ideia de que, tipo, é mil maravilhas, mas quando você pega essa galera aí que tá na estrada, a pior coisa que eles mais falam é tipo, eu preciso, tipo, o Oficina, que deu um intervalo aí agora e os caras queriam ficar mais com a família, velho. E assim, por exemplo, eu sigo o Juninho e eu vejo que ele posta os stories com a família e tal e tal. Ou seja, passou lá 30 e poucos anos e tirou umas férias. E aí, de repente, agora tem a oportunidade de ficar em casa. A gente não para analisar que vai estar nessa correria o tempo todo, gravando, não sei o que, show, não sei o que, o tempo todo, que provavelmente passe pouquíssimo tempo em casa, né? Pensa que é só, como você tá falando, é só esbórnia. No caso da Oficina, as férias do cara, muitos deles optaram em sair da banda, tá ligado? Pra ter esse tempo, tá ligado? Bem, a férias que muitos deles escolheu, até mesmo pra dar um tempo dessa rotina, foi tipo, eu preciso focar em projetos pessoais mesmo. Eu tô muito ligado à banda, tá ligado? Tipo... acho que... porque quando a gente fala projetos pessoais, fica parecendo até que é tipo, fora... Eles estão querendo fazer um projeto solo. Não, mas eu falo, tipo assim, por exemplo, outro cara que eu gosto de seguir, e eu vi que ele saiu também, foi Guilherme do Roda Saron. A galera criticou, picou pau no cara, porque o cara saiu e começou a fazer uns pocket shows, né? Aí ficaram tipo, você saiu, mas no final tá fazendo show. Mas ele falou, cara, eu tô fazendo show
mas é porque eu posso dizer quando é que eu vou fazer um show. Hoje eu posso fazer show e amanhã eu não posso. Tipo, eu tô fazendo minha agenda, entendeu? Eu posso ficar em casa e tal. É difícil as pessoas entenderem isso. Não entende, velho, que o cara tá querendo ficar mais com a família e ter o sustento dele, porque ele é músico. Exatamente. E, tipo, parece que a pessoa tem uma obrigação, né? De, tipo, não, ele tem que estar na minha banda preferida, ele tem que tocar as músicas que eu gosto, ele tem que estar nesse projeto. Tem que estar na minha cidade. É um negócio e na cidade de fulano. Como também. assim ele saiu da banda? Uma banda que eu gostava tanto. É uma ofensa isso. É um negócio meio esquisito. Mas a gente não vai ficar muito se pegando nesse negócio, não. O que eu queria saber de você, sabe o que é? É a questão do seu envolvimento com o Ministério de Louvor local. E a pergunta que não quer calar. É difícil, velho, liderar a galera do louvor? Matheus já riu lá, que ele tá aí também na... Ele tá na liderança também com a gente. Olha só. Fazer parte de Ministério de Louvor, para minha vida, foi fundamental para o meu crescimento, assim, musicalmente. De tudo na área em relação à música, porque é o motor onde gera a motivação para alcançar algo nesse sentido, né? Pensar dessa forma. Eu vou melhorar para melhorar o meu serviço, a minha doação para a minha comunidade, para aquilo que eu ofereço. Então, o meu envolvimento com o Ministério do Louvor é muito nesse sentido, é algo que eu amo de verdade. Não sei se eu fizesse o desserviço de sair, não sei como é que seria, porque eu acho que eu ia ficar sempre importunando com alguma coisa. Se me incomodasse a falar, cuidado, isso aqui. Então, eu prefiro nem sair do que ficar fora com o pé dentro, por exemplo. Então, eu não faço essa proeza de falar, não, já chega para mim de Ministério de Louvor, vou fazer outras coisas aqui. Não, eu gosto de Ministério de Louvor. Eu acho que eu cultuo ao Senhor servindo no Ministério de Louvor, né? Raras vezes alguém vai me ver no culto não atuando, não servindo, e não é cansativo. Acho né? que eu só vi você uma vez ou duas que ele te deu uma folga. Mandou você forçada, sair, foi me forçou a não ministrar. Na época eu estava um pouco estressado, ainda estava na faculdade, não foi reta final ali, eu lembro. Ai, meu Deus. Então, foi forçado mesmo. Mas, assim, eu não me vejo sem. Apesar de que tem dias mais estressantes, mais frustrantes. Por exemplo, minha mente é uma mente que ela gosta de criar, gosta de inovar. E quando se repete muitas coisas, eu tenho dificuldade. A mesmice, a coisa, eu me incomodo muito com isso. Então, eu gosto de estar sempre buscando uma novidade, estar sempre buscando algo novo para oferecer um desafio, mesmo que a gente não tenha algo, sabe, por excelência, algo do melhor, mas sempre fazendo algo diferente, para dar um tempero diferente, uma cara diferente. E aí, às vezes, quando eu encontro alguma resistência ou outra, essa é a pior parte, né? Porque você tem que compreender, de fato, que as pessoas não devem fazer só porque você quer que as pessoas devem fazer o que você quer. Não, mas a parte mais dolorosa para mim, que é a mais difícil, é eu tentar fazer eles entenderem o que é que eu estou sentindo para fazer eles sentirem também, né? E quando a gente sente a mesma coisa, aí a gente percebe que a gente está sendo unidade. Eu sinto o que eles estão sentindo. E eles sentem o que, como líder, eu sinto, e aí a gente começa a conversar e aí falar, não, eu também sinto, mas às vezes eu estou desanimado. A gente percebe que na verdade a gente sente igual, mas às vezes o estímulo, o ânimo é diferente. Às vezes a pessoa está em alta, às vezes não está em alta. Então lidar com o Ministério de Louvor tem essa coisa de você ser flexível, de você ser como é que eu posso falar? Rígido na hora certa. Não é rígido, é disciplinado. Você não pode também deixar a disciplina escapar. Eu não gosto, por exemplo, de suspender esse negócio de suspensão. Eu não gosto dessas coisas. Mas, se precisar tirar, eu tiro.
pro bem do grupo, mesmo sabendo que vai fazer falta, mas eu prefiro cortar uma mão, cortar um braço, mas fazer com que o todo funcione bem. Eu sou desse tipo. Não quero que, por exemplo, eu falo com eles, olha, eu sinto quando um não está, eu gosto que todos estejam, mesmo que não tenha espaço, fique esmagado. Quando a gente tinha um ministério que tinha 20 pessoas, né, Alex? 23, corrigindo. Se pudesse estar todo mundo, eu tava feliz. 23 e um Você pouco. nunca me veria falando assim, dê um descanso hoje. Ele pode me falar se... 23 no púlpito de 3 metros por 2. Todo mundo colado. Terrível. No tempo de pandemia agora, a gente não podia não. ministrar de jeito nenhum. Aí teria que pensar alguma coisa nesse sentido. Dividir. Aí eu teria que realmente falar assim, amados, vamos descansar, vamos fazer uma escala. Então, assim, o meu prazer é ter realmente a unidade ali, mas é difícil, todo mundo tem a sua demanda diária, tem as suas correrias, tem as suas obrigações, e essa outra coisa que eu sinto muito, né, a dificuldade, e aí eu acabo fazendo o seguinte, poxa, eu sinto demais a dificuldade quando eu vejo a falta de tempo, de uma coisa e outra, e aí eu acabo cedendo muito também, porque eu sinto vai levando do jeito que dá. Mas aí algo bate aquele espírito de disciplinador de novo. Aí você eu falo, olha, é o seguinte, assim não tem como. A gente já viu que não tá não é porque a gente tá percebendo assim, tipo, ele tá afrouxando, vamos deixar pra ver até onde ele parece chega. Que é assim. Aí quando bota no seu limite, aí você fala, não, peraí, velho, vocês agora forçaram. Exatamente, é assim mesmo. Vou deixando, vai deixando, porque eu percebo que realmente eu tenho um estilo de vida, os outros têm outro estilo de vida. Eu não posso forçar ninguém a abraçar a minha causa, meu estilo de vida e ter a disponibilidade. Não, cada um sabe o que pode fazer. Agora eu gosto de sinceridade. Dá para você fazer? Dá. Então eu vou te cobrar na sua palavra. Se você falar não dá, eu também vou confiar nisso e vou tentar dar o meu melhor para suprir a sua falta. É isso. E aí, Matheus? Ser ministro de louvor. Você que também é líder. É isso. Não sei nem se vai sair minha voz, mas tentar falar alto. É porque hoje de noite ele tá sem microfone. Ser líder é ser um gestor de pessoas, você tem que saber lidar. Porque é uma pessoa diferente, cada um é um pensamento diferente, é complicado. Então é o que Ney falou, assim, às vezes você tem que ser flexível. Você não sabe, às vezes, como é que um reage e como o outro vai reagir, né? Eu acho que é basicamente isso aí. Mas de vez em quando dá vontade de matar um, não, Ser um gestor. Calma, não pode falar isso. Não pode falar isso não, porque a internet não perdoa. Não tenho não, gente. A gente vai botar lá no corte. Líder de ministério diz que dá vontade de matar. Exatamente, tem que vigiar. Não quero virar Agora, meme, não. Foi algo que você falou da sua mente criativa, que você sempre quer fazer um pouco de cada. Eu lembro que você já foi... Você começou, sempre já te conheci você tocando na igreja, sendo líder já. Depois você foi DJ também, né? Teve uma temporada de DJ. Eu tinha esquecido disso, velho. Rapaz, você esqueceu também. disso, Eu tinha mano. esquecido, é por causa da pandemia. 2 anos já Não parado, pode velho. fazer festa. Mas meu material tá lá. Quiser locar, tá certo? Entre em contato com a gente aí pelo Instagram. Faz uma festa você e sua família, eu tô lá. Pode chamar que eu vou. E agora você tá produzindo, né, cara? Parece que você tá curtindo muito esse negócio, porque eu vejo você postando direto. Como é que tá sendo essa nova função de produtor? Eu vou ficar assim, tipo, meio de ladinho, que negócio tá produzindo as pessoas mais. Né? Muito. Aí quando eu peço às vezes, velho, dá pra gravar. Não, calma aí, fica na fila aí. É brincadeira. Já ia falar, já pensou se isso acontece? Não, mas você produziu uma galera boa aí, né? Tipo, Ulisses agora. Olha só, essa questão de produção, separar bem, né? A gente até conversou sobre isso. Produzir uma coisa, gravar, mixar, é outra coisa, é outra área. Mas eu vou falar assim, digamos assim, hoje eu gravo, né? Comecei a estudar algumas coisas aprofundadamente para realmente entender sobre mixagem. Tem alguns anos que eu me joguei de cabeça mesmo, tipo, que nem maluco estudando.
tem alguns anos. Tudo fazia mesmo de forma bem grosseira, mas parar para estudar mesmo foi alguns anos para cá. E a questão da produção, eu acho que é mais aquela questão de você resolver um problema musical. Eu acredito nisso, né? A questão da produção vem nessa parte que eu gosto de fazer isso também. Mas eu diria que eu sou pouco produtor ainda, né? Mas eu gosto de gravar, gosto de mixar, gosto de criar arranjo, E tipo, gosto de tocar, meio que, gosto de sabe? Você como um músico, eu acho que é a forma de produção de você ver como uma forma de retribuição para outros músicos que você não teve, tá ligado? Uma pessoa próxima ali do mesmo bairro. Passa por isso também, de tipo, retribuir aquilo que você não teve lá no início, tá ligado? Facilitar o caminho, né, para alguém É. que encontrou a mesma dificuldade do que eu. O sentimento sempre bate. Para quem enfrentou dificuldade, a gente nunca vai olhar para alguém que tem a mesma dificuldade com a gente de uma forma indiferente. A gente não consegue. Porque você remete ao seu início, a um passado, a um momento da sua vida que você também precisou, teve dificuldade. E foi, na verdade, eu entrei nesse negócio de gravar, de mixar, de estar produzindo uma coisa aqui, outra ali. Na verdade, pela necessidade. Porque eu precisava fazer a minha música acontecer, eu precisava que alguém gravasse minha música, mas eu não vou ficar pedindo a alguém sempre. Eu não tenho condição de gravar no estúdio, e agora sempre a dificuldade. Foi o que me motivou a fazer alguma coisa. Então, meu primo me apresentou a um programa de gravação de áudio. Aí ele Quem foi seu primo? Joab. Joab. Ele que Ela também teve que vir até lá hoje... de Alagoinha pra te mostrar. Nossa, é incrível. Ele aí instalou esse programa craqueado, né? Hoje Na tem época, né? Hoje, graças a Deus, programa original, né? Glória a Deus. Mas assim, ele que me apresentou, gostava, mas eu não tinha meios de fazer. Então eu peguei e instalei o computador da família, né? Peguei e fiz o computador do meu primeiro home studio, na Tora. Enquanto ninguém usava, eu fazia minhas produções ali. Muito grosseiras, mas prazerosas. E um de aprendizado incrível. E é assim que eu comecei a entrar nessa área mesmo de gravar, de editar, de criar mais ainda na música. Foi nessa questão de ter essa curiosidade de fazer. Como é que acontece? Como é que se faz? Eu sempre fui curioso. Sou muito curioso, de verdade. Nossa, Deus, misericórdia, porque a curiosidade que Ele colocou em mim dá trabalho. Acho que dá. Isso que é massa, né, velho? Mas E é faz isso. Acho você- que é vontade de aprender. Eu gosto muito de O aprender. bom é que você tem curiosidade só, por exemplo, com uma sintonia, né? Você encontrou alguma coisa ali e você Vai vai ligando cavando, isso. cavando. Uma coisa realmente vai puxando a outra. Mas tudo que eu tenho vontade assim de saber, eu fico futucando, vou lá e tal, porque isso, porque aquilo. Eu sou assim. Não adianta só falar assim, é um dó, mas um dó. Mas como é que funciona? Por que é um dó? Sim, o que é que tem aí? Eu sou assim, na teologia, no estudo da Bíblia, o que me fez estudar foi a curiosidade. A vontade mesmo de saber o porquê da coisa. Então, se você vai me ensinar alguma coisa, se prepare, porque eu vou perguntar, eu pergunto mesmo, questiono. Eu sou eu péssimo quero saber. professor. Eu não É sou que nem mesmo? você, não. É brincadeira. Eu Então, sou assim, péssimo professor. esse negócio de produção, de mixagem e tal, chegou na necessidade, porque eu queria fazer, queria entender como é que se fazia, e as coisas foram acontecendo. A guinada na minha vida nessa área, porque assim, quando eu comecei a estudar a Bíblia, e no sentido teologia, filosofia, de tudo que é coisa, né? Abrange muita coisa. Eu deixei a música um pouco de lado e fiquei mais estudando mesmo. E aí a guinada foi quando eu me formei. E aí no culto, o pastor falou assim, para preparar depois da ministração a música sobre amor. O amor de Deus, foi o amor, é alguma coisa nesse sentido.
E não vinha nada na mente. Olha que é fácil cantar o amor de Deus, as canções, mas não vinha nada assim. Aí eu comecei a ficar fazendo um solo no teclado e a música, e aquilo foi crescendo, crescendo. E se você puder, né, joga um trechinho dessa música em nome de Jesus. A gente não vai colocar os trechos, mas a gente vai colocar os links Pronto. na descrição aí. Tá certo. Tanto do canal dele quanto de algumas músicas, inclusive dessa música que ele tá citando aí. Deixa eu te amar mais. A música é pequenininha, mas assim, a gente começou a tocar depois do culto, eu comecei a falar algumas palavras e foi saindo a letra ali. E eu fui memorizando porque a igreja achou que era uma música, né? Eu me lembro que no dia eu falei, oi, é uma música? Aí botei o Comecei a celular pra gravar. gravar pra poder não Aí esquecer, foi saindo, velho. não foi? Aí foi saindo as frases e a melodia e foi se criando junto com a igreja. Foi algo interessantíssimo. Parece que já tava criado, né? isso. Já veio criado. Já assim, veio, tipo... já veio criada, veio gerando. E a igreja cantou junta. Aí eu falei, pronto, a música é isso aí, não vai mudar nada. Simples, pequenininha, mas assim, de uma profundidade, né, de sentimento. Eu falei, rapaz, isso aqui não posso perder. Sabe de uma? Vou pegar o meu iPad e vou gravar esse negócio. Peguei o GarageBand, o programa que vem no iPad. Eu me lembro que antigamente você usava muito o iPad pra poder Eu comecei, gravar. eu voltei a produzir com o iPad, né? Com o iPad foi tudo. Então eu estudei, investi bastante na produção de iPad, mas quando chegou no limite, tem que ir pro computador. Quando eu fui pro computador, eu abandonei o iPad. Nem tenho mais iPad hoje. Eu amo iPad, Por né? enquanto, pense no rapaz que Ô, gosta de glória a Deus. tecnologia. Gosto. Pô, Deus me ajuda. Olha só. No outro dia eu tava editando e fazendo a música. E peguei, comecei a tocar. E aí começou a voltar de novo as perguntas. Sobre reverb, sobre equalização e tudo. Eu falei, compressão. Aí tinha tudo lá. E aí as perguntas vieram. Por que isso aqui? Isso aqui é pra quê? Isso aqui é pra quê? Como é que eu faço isso? Por que isso aqui? Aí eu fiz a música, gravei, chamei a Elisa, né? Cantava com a gente lá. Pode pedir, Matheus. Fica à vontade, aqui a casa é sua. Pois é. Tá com vergonha, meu irmão? Chamei a Elisa, vamos, Elisa, cantar, faça participação comigo. Então a gente fez um dueto na música Quero Te Amar Mais. Deixa eu te amar mais. E aí eu coloquei algumas coisas e aí foi assim, de uma forma grosseira, mas até hoje eu acho interessante o som. Eu tinha um microfone USB, fiz uma loucura lá e gravei. E lancei, fiz tudo no iPad ali. O bom dessa música tem uma música Matheus até mandou pra vocês, um final da música de Alessandro Vilas Boas, que parece que ele escutou Deixa Eu Te Amar Mais e colocou Foi no mesmo? final da música, né, Matheus? Ai, meu Deus. Aí eu falei, ainda bem, Matheus, que a gente colocou teclado. colocou no YouTube antes de Alessandro. Senão alguém vai Queria falar que eu dizer que copiei, né? que Já copiou. temos um corte. Alessandro plagiou. Boa, cara. Meu irmão sentiu a Quero inspiração. chamar mais. Gerou. Então é isso, assim, depois desse momento, em 2018, lembro, no início do ano, foi janeiro, fevereiro de 2018, fez isso. Volte. É tipo assim, uma ordem para voltar intensamente para a área musical. Aí foi onde eu comecei a abrir aula para dar aula. Voltei a estudar Funcionou, muito. né, velho? Que até Funcionou, hoje, você, até graças a hoje. Deus, tem Verdade. alunos. Até hoje. E é uma Nunca coisa fiquei que, por sem exemplo, aluno. aqui no bairro que a gente mora, não é algo comum. Você não vê gente aí dando aula assim. Sinceramente, eu não entendo por quê. Porque todo músico dá pra ensinar, mas eu acho que a impaciência, Eu né? me lembro que na época que eu tava aprendendo violão, todo mundo era professor. Sempre tinha alguém, que ensinava. De repente sumiu todo mundo. Sumiu. Acho que o pessoal não tem paciência mais, né? Não Acho que tem, pode ser isso. acho que porque assim, ensinar é você ter o desejo de ver o outro aprender. Eu entendo dessa forma e sinto dessa forma. Então eu vou fazer tudo que eu puder para achar um caminho para isso que chegou até mim chegar no outro. Eu uso essa forma de... Eu penso que o meu dever é achar o caminho adequado. Todo mundo pode aprender. Se você não aprende, você não é inferior. Na verdade, quem está te ensinando não é capaz suficiente de te ensinar, mas todos aprendem. Entendeu?
Todos podem aprender. Se você não aprender é porque não achou ninguém capaz o suficiente para te fazer aprender. Mas todos podem aprender. Então, assim, essa questão de música, de produção musical e mixagem veio por uma forçação de 2018 para cá. E aí eu comecei a estudar loucamente, voltei a estudar música loucamente, a faculdade já havia terminado, então... Com um tempo menos isso, apertada. Exatamente. Aí doei tudo de mim, financeiramente, de investimento. E o menino que estava comigo sabe que era sem dó. Aprendi a fazer alguma coisa, o dinheiro que eu tava na mão, escasso. O tanto era de dinheiro que já vem gastado desde o tablet até agora. E fique quieto, porque a minha esposa Ela vai assistir isso aqui depois. vai assistir, ela Ainda tá assistindo bem, agora, ainda né? bem Agora, que foi só você só veio. ela poderia falar assim, olha, o teto lá em cima já poderia ter trocado. O seu home studio já poderia estar pronto. Eu não quero ouvir isso. Não quero ouvir isso. Ela não vai falar isso não, mas meu amor, te amo. Mayara, minha esposa, te amo. Olha só. Ele é esperto, ele casou com a vocalista do ministério. Tem que casar besta, com não. alguém que vai abraçar a causa e você vai influenciar na causa dela. Ó. É porque ele não quer viajar. Quando viajar, o ministério viajar, ele não quer ficar em casa sozinho. Eu sou otário, não. Não, mas a gente vai cada um dormir no seu quarto, ó. E separado, né, meu amor? Não, mas pelo menos tá no mesmo lugar, né, meu irmão? Ah, meu irmão. Pior é- Você vê, você tá na Pior maldade na sua fala aí. Eu tô vigiando. Você que é entendeu? maldoso. Eu tô falando de algo, por exemplo, quando a gente ia viajar com o ministério, eu viajava sozinho, mas minha esposa não era do ministério. Verdade. ficava Eu tenho aqui, aí privilégio. Você agora leva. Sou privilegiado. O de lá também leva, também né? é privilegiado. Não entendi, cara que meu entra- irmão. O cara que entrou no ministério de dança pra poder conquistar. A gente vai fazer um podcast com ele. Aí eu quero participar Aí para eu- perguntar a ele, olhando nos olhos. Você entrou por quê no Ministério de Dança, Matheus? Fale a verdade. Foi no teatro primeiro. A verdade aparece. É verdade, aparece. Não há nada em oculto que não Aí, seja aí revelado. mais um corte aí, ó. Líder de louvor entra no ministério de teatro e depois de dança para conquistar a esposa. Mas Aí você já venceu. liga- Valeu, agora, né? valeu a pena, valeu a pena. Você já linka com o próximo podcast. Ele tava falando, não, velho, você tem que colocar aí eu e minha esposa pra poder a gente falar sobre casais contar mais a novos. história dele. Casais jovens, né? Casais jovens. Glória a Eu Deus. não sei se ele vale quis a me chamar pena. de velho, né? Eu falei ele que a gente só tem. 10 Só tem anos a 4. mais, Não, só. 4 anos, pô, um dia a mais. É brincadeira, brincadeira, Pelo amor de brincadeira. Deus, brincadeira. aí pegou Brincadeira. pesado, né? 10 anos a mais. 10 Pegou. anos, mas é bom. E aí a gente fez as contas hoje. Mas eu fico Hoje, feliz hoje, com o Matheus. hoje né, quando a gente porque- tava gravando, a gente fez as contas e essa diferença de 10 anos pra questão da infância é muito diferente, velho. Principalmente pra quem, por exemplo, nasceu na década do final de 90 e vocês que são de 80, final de 80, né? É muita diferença. São só 10 anos, mas são muita Parece diferença. pouco, porque se a gente calcular de 2000, Não, pô. 2010 Final de pra 90. 2021, É porque eu falo não acho assim, que mudou tanta coisa assim, assim. ó, por exemplo, se você pega a galera de 70 e 60, 50, são bem parecidas à realidade. Olha, Mas de final de eu 80 tô pra 90, orando, orando, meu E de Deus. 2000 Tô olhando aqui o horário, meu amado, porque eu sou casado. Olha só. Mostra lá pro Maiara, Gente, sou casado, tem horário de chegar Maiara, em casa. ele tá aqui E ainda. agora que viu? eu tô preocupado aqui, meu Deus. Ele tá aqui ainda. Ai, meu Esse Senhor. rapaz, Ele ó, tá aqui. antes dele casar, eu mandava mensagem pra ele 2 horas da manhã, ele tava acordado ainda. Hoje você manda 11 horas, o cara não atende mais, velho. Não, eu deixo o celular. moda Eu esqueci até a hora. Não, modo avião também não, porque às vezes quer ligar, né? Mas eu tiro da internet, eu só pego. A maioria das vezes quando eu pego um celular é quando eu já fiz a minha caminhada, quando já tô tranquilo, já. Agora eu posso ver que pode me perturbar agora. Aí eu abro, né? Já. Ou eu já li, ou eu já ouvi a Bíblia, né? Quando Deus toca no meu coração. Mas, enfim, quando alguma coisa já aconteceu, né? Eu evito. Já, muito mais. Mas, assim, quando eu já fiz algumas coisas, acontece de eu pegar o celular de vez em quando cedo e tal, acontece, mas eu evitei mais. Tipo, tem um horário que eu vou entrar no quarto, no ninho do amor, aí eu olhei pra ela, entendeu? Eu vou falar ninho do amor olhando pra você, meu, ninho do amor.
Então eu deixo, às vezes eu vou fazer alguma coisa e tal, mas chega o horário, eu deixo lá e já foi. Desligo, olho se tem alguma coisa importante, não deixou, só ligando. E se me ligar e olhar, e se for com a cara eu atendo, se não eu deixo lá. No outro dia eu vejo, não posso fazer nada mesmo. E aí é isso, voltando ao assunto, é isso. Você acabou eu tenho um horário, você acabou de eu tenho me um dizer horário, que quando eu quiser falar com você depois das 11, eu tenho eu que vou ligar... Não, pra Maiara. eu não. Eu posso ligar pro pastor, o pastor ligar do celular dele pra ele. Aí eu atendo. Aí você atende. Atendo. Algumas Aprenda, viu, pessoas, gente? Aprenda. Se ele não algumas atender, você pessoas liga eu vou pro atender, pastor. de verdade. Mas, por exemplo, meia-noite, Lucas vai me ligar. Lucas vai me ligar. Eu vou olhar e falar assim, rapaz, eu não tô afim de conversar de teologia agora não, velho. E agora? Se for emergência. E se Lucas vier com umas perguntas de filosofia? Poxa, eu tô com sono, velho. Puberdade, que agora eu tô na isso. puberdade. Ah, tá certo. Daí a gente sempre É brincadeira. quer Um marmanjo tirar- desse. tirar as perguntas com as pessoas experientes. E aí eu falo, ih, rapaz, e agora? Ah, não vou não. Eu não vou atender. Mas se vier o pastor ligar, já é uma emergência, né? Coisa pra resolver, assim, de vida ou morte, porque o pastor vai me ligar esse horário, meu Deus, o que aconteceu? Será que o terreno invadiram lá e Aí caiu? o pastor, Será que o não, preço... só liguei só pra poder se atender mesmo. Ela quer falar com Você você. sabe que o pastor tem dessa de vez em quando, velho. Quando ele tá assim, de boa, ele liga aí, meu filho. É tudo bem, porque tudo? eu assisti Aí, o então tá bom, podcast Deus de abençoe. vocês, aí eu queria testar mesmo se você... Ah, tá certo. Ô, pastor. Nosso pastor Edvan, né? Nossa Ali é pastora Deus. Bruna, deu glória a Deus. Ele né? vai estar aqui Ele em vai vir breve. aqui também com a Ô, gente. glória. Em breve. Vai. Você tocou em um ponto aí interessante sobre a teologia, né? Porque você também é um teólogo graduado, né? E eu lembro que eu enchi muito seu saco já. Né? Não, Tipo, tem que encher. Eu falo, aí- você brinca, mas... E É como um prazer. foi esse... Você falou que sempre teve essa curiosidade em tudo, mas, cara, você pega o conhecimento, você pegou a filosofia, a teologia, como um filho, tá ligado? E tipo, hoje você é líder de célula, você já criou muitos projetos lá na igreja visando Faz isso. uma pausa aí. Me diz sua função aí na igreja. Hoje eu tava vendo quais eram as minhas funções na igreja. Brincadeira? Ele Diga aí. puxou um rolo assim. Diga aí, eu tenho Não, certeza pergaminho. que... Eu tenho certeza muita que não. que ele tem mais função que eu. vai. Tenho não. Diga aí. Ministro de louvor? Isso não, não é só. Líder do louvor. Eu vou contar. Tá, Não. Ministro Não. de louvor, tá. Diretoria, Sim, por Casa de acaso. Paz, que são as nossas células, Sim. Professor de ensino. professor de ensino, né? Ele é diretor, não é professor só não. E EBD. Diretor de ensino. Tá, EBD. sim. É, É, pastor. Não, lá ele. Não. Repreende isso aí. Não. Eu respeito a todos os pastores de verdade, genuíno, porque eu não quero isso nem 1000 anos, meu irmão, pra minha vida. Então, eu ajudo o que eu puder a qualquer pastor Mas você sabe que em algum momento Não. isso vai chegar pra você. Não, vai não. Você sabe que a gente tem um amigo em comum, que a gente falava a mesma coisa pra ele, e hoje ele tá lá em Dias Dávila. Inclusive a gente vai querer ele aqui também, o Wallace. Lembra? Que a gente resenhava com ele. Vamos voltar pra... Vamos pra teologia? É melhor, né? Você vê Vamos como lá. as coisas mudam, né? Já mexeu com ele aí já. Já, Já ele sabe, mexeu, já. no fundo ele sabe. Ele vai refletir. Mas sempre você teve, tipo, eu lembro que, de fato, tarde da noite eu já tirei pergunta com você durante, assim, o dia, e você... Não é que, tipo, a resposta dele não é, tipo, é isso mesmo. Não é dessa forma. É um É texto... uma resposta chata, É um retada, né? texto de linhas, de linhas, de linhas. E, tipo... Chega quando Eu olha falei- assim, WhatsApp, pô, vai Eu, ser não, legal. aí eu ficava... Eu só queria que ele falasse que é assim mesmo. Mas ele... Ele explica, né? Ele explica. E, tipo, sempre foi eu sempre vi amor em você, em ensinar, tá ligado? O prazer de ensinar. Independente do tempo que fosse, mas você sempre tinha aquele Isso é desejo. verdade, você tem prazer em ensinar. Eu percebo isso também, tem um amor. O problema é que a gente não tá preparado pra tanta coisa. Ele manda um TCC. Ele manda o É, TCC, mano. Não, velho. pá, calma, não. Não, ele mandou uma vez no coisa, mandou a TCC dele e a gente falou algumas coisas na EBD uma vez, não foi? Foi? no seu Foi? TCC? Foi, acho Foi, que da última vez, nos últimos
EBD que teve Sim. antes da pandemia. 2019. Foi 2019? Não, foi no 2020. início, Por isso 2020. Ah, isso. tá, foi no início. A gente falou alguma coisa do seu TCC. Olha só, que eu falei que não ia dar, mas não dá ninguém. Foi. Aí a gente fez tipo aqueles coisas. Pô, velho, passa aí, velho. Quem tem aí, passa. Traficante de TCC. É, traficante de TCC. Quem tem o TCC do cara, passa aí, velho, pra gente ver, velho. Olha só. Não, mas eu gosto de verdade. Eu tenho um maior prazer mesmo. Eu tenho uma alegria de ver no olhar do outro, né, a satisfação de ver o que eu tô vendo, pelo menos. Não é que o que eu tô vendo seja definitivo, mas é o que eu estou vendo. Então, se a pessoa do outro lado vê, eu consigo passar aquilo que eu estou percebendo, né, dando uma resposta ou encaminhando para alguma coisa, falando, ó, cuidado com isso aqui, mas se você olhar isso aqui e tal, e aquele lado é beneficiado, eu tenho muita alegria mesmo, de verdade. Tanto musicalmente quanto no ensino da igreja, eu tenho esse prazer em ver o outro crescer, ver alguém saindo de um estágio indo para outro, é algo que eu não consigo falar a alegria como é. Vi Mateus sem aprender nada. Quando eu vejo Mateus hoje, entendeu? Você, tipo, uma certa parte da psicologia da aprendizagem fala uma tauba rasa, que eu não acredito em tauba rasa, mas Mateus era como uma tauba rasa e hoje já é uma construção magnífica, né? Ele tá meio raro. Então, uma tauba rasa, fujão. Ele tá meio raro. Uma tauba, né, lisa, assim, e Véi, hoje... Mateus fugia demais quando ele era adolescente, velho. O cara sumia, meu irmão, e depois Mateus aparecia assim, lapidou. Mas é isso, né? A dificuldade deu prazer, né? Quando você Hoje- acha o feeling ali. Hoje ele é um homenzinho, né? Pra Casado. lá, coisa bonita, rapaz, né? Forte, não é? Bem másculo, né? Mas assim, eu falo de Mateus porque a gente tá no convívio lá e ministerialmente a gente pega todas as áreas. Cara, não, ele Vi realmente... Lucas crescer também. a gente, na verdade, Eu vi assim, a galera que muitos- ficou mais próximo até hoje É, se manteve e, assim, cresceu. A gente sabe que cresceu, né? Amadureceu. né? E ver, O por Lucas exemplo, ainda só falta amadurecer a parte de casar, né, velho? boa, O cara... ele vai chegar lá. Calma. Aqui só tem Pega casado, o meu irmão. exemplo do irmão. Só Conte tem aí casado, quanto meu tempo irmão. foi Calma, que ele... calma, antes, vamos. Calma, Não, meu irmão. porque- Esse detalhe é pra não assustar os irmãos. Olha só. Essa questão mesmo, mas assim, eu vi, né? Vi Mateus, vi Lucas crescer, acompanhei, mas ver a mentalidade, a forma de olhar o mundo, eu falo nesse sentido, do resultado de sementes recebidas, não somente da minha vida, da vida de Alec, da vida de um para com o outro, mas assim, de tudo que ele recebeu para se tornar como terra fértil, né? As sementes que ele permitiu gerar nele, né? Frutos e mais frutos, e ver um homem. Eu vejo o Lucas uma bênção de Deus, Mateus, né? Não vi Alex crescer não, mas... Tá crescendo aí. Não, mas assim, Alex, a gente se tornou um amigo que Deus me deu, e ele lembra quando a gente... Do nada. Do nada, conversando assim, do nada à noite, nesse Na negócio de conversa, né? A gente conversa. É problema, nosso podcast velho, é noturno, problema. A gente ficava Era. até 2, 3 horas da manhã conversando na rua. Inclusive, eu sempre quis participar de um podcast que eu falei, "Véi, eu gosto de bater papo. Por que não fazer isso? Nada Tá melhor, ligado? unir útil Pra agradável. Então é isso, a questão da teologia, no sentido do ensino, é prazer de verdade, é alegria de verdade, de buscar. E hoje eu estou um pouco mais desleixado, mas Deus vai me fazer voltar ao primeiro amor. Ficou na questão da música. Aí É ficou mais- verdade, até música eu tô desleixado. Mas Quem pelo- confessa e deixa, alcança a misericórdia. Sabe né? o que é isso aí, gente? É reflexo do... Casou, aí o cara fica assim, né? Não, mas tá de boa, que ele casou agora. Meu amor, Mayara, te amo. Amei casar. É porque quando o cara casa tem que dar pelo menos um ano. Um espaço, né, cara? Estabilizar, né? Tá Estabilizar. certo. Não pode não. Tipo, tem que respeitar o processo, tipo, a barriguinha. Tá saindo já. O Matheus bem sabe ali, tá ligado? Vai chegar sua hora, Matheus. Não, se eu falar de barriga, eu tenho Sua que... idade eu ainda era fininho.
Mas quando eu cheguei nos essa 25, conversa 26 de anos, quando meu eu irmão. tinha 18. Mas eu falo, olha, se prepare. Tô mantendo, já vamos fazer 25 mês que vem. Não, mas na sua idade eu tava uma capa. Você tá gordo já pra mim nessa É idade. verdade, é verdade. É, Eu já vi uma foto de Ney que ele tava. cuidado, viu, meu irmão. Tá comendo muito frango. O que eu escutava era isso. Mas vamos voltar aqui. Vamos- Vocês ficam conversando de coisas mas é assim, isso aqui, divagando. Conversa no meio da conversa sempre é assim, às vezes até pior que isso, né? Não, esquece. Olha só, então é isso. A teologia, o ensino faz parte da minha vida. E outra coisa, foi Deus que me deu. Por quê? Gente, eu abri a Bíblia, eu não li a Bíblia. Eu não gostava de ler, muito menos ler a Bíblia. Mas eu gostava de ouvir e não perdia um culto de doutrina. Ia muito por culto de doutrina. Eu gostava muito de ouvir as explicações, mas eu não lia nada. Eu roubei a Bíblia da minha mãe e comecei a ler, estudar. Mais um corte. Eu roubei a Bíblia da minha mãe, eu estou com ela até hoje. Primeira Bíblia de estudo foi roubada. Que onda, né, velho? Mas eu peguei a Bíblia da minha mãe, que estava lá, ela comprou, era dela, mas eu tomei posse. Então ela comprou para mim, Deus me deu. Olha só. E eu comecei a ler, e aí aqueles rodapézinhos de explicação, as notas explicativas, nossa, aquilo foi o tesouro. Quando eu comecei a ler, aí aquela coisa minha que sempre teve de curiosidade, fez isso. Pá! Aí estourou aquela coisa dentro de mim da necessidade de buscar. Então eu lia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Eu parava só para comer alguma coisa, ir para o culto e dormir. Mas um período da minha vida foi isso. Lendo, buscando, orava, pedia a Deus e aquele desejo de buscar mais. E isso se tornou também no sentido de passar para alguém, né? Comecei a receber isso e buscar o estudo, buscar ensinamento. Tive gente para me apoiar, me ajudou. A comunidade sempre me apoiou. Então, hoje eu sou fruto da vontade de Deus, do desejo de Deus colocado em mim, junto com o meu redor, minha família, meus pais sempre me incentivaram em tudo. Minha família espiritual sempre me incentivou, nunca recebi uma porta fechada, né? Sempre tive ajuda. Sozinho, não chegaria até aqui, de jeito nenhum. Tipo, eu sempre vi muita humildade sua na questão do ensino, porque, por exemplo, quando eu fazia uma pergunta, não era só a pergunta. A gente abria Lex pra conversar o tempo que fosse, tá ligado? Tipo, lá na igreja mesmo, você iniciava os projetos, tá ligado? Tipo, não... Vamos aprender, galera. Vamos lá, vamos ensinar. Eu acho que o GED, né, foi uma forma disso. Porque o início do GED foi o quê? Quase 85% da igreja, 90% tá participando. Coisa Quando linda. terminou o GED, 15%, 10% permaneceu. E, tipo, você poderia ter desanimado, mas você foi firme, tá ligado? Foi até o final. E hoje você desses vê... projetos que eu gostei, falando, né, foi o primeiro, né? E foi aquela discussão sobre evolucionismo e... Nossa, e criação deu de problema. Aquilo, pra mim, foi lindo, velho. Eu Top, gostava. na EBD. O Matheus, nessa época, ele era fujão. Fujão. Jonas. Mas é isso. Perguntas aí, né? Eu vou... na verdade, não foi uma pergunta direcionada pra você, mas eu achei que cabia, né? Nosso amigo Yuri, né, ele colocou lá no Instagram da gente... o papel da religião contra a injustiça social. Olha só, injustiça social sempre vai ter, né? Todo tempo existiu injustiça e injustiça social. E sempre terá injustiça social. Mas a questão essencial na palavra, no evangelho, no ensinamento de Jesus, está justamente em uma única situação. É que Jesus, ele vai falar diferente de todos. Ele vai falar, olha só, para você se salvar, você vai ter que morrer. Você vai ter que perdoar, você vai ter que amar a quem te faz mal. Geralmente o Deus era um Deus vingador e você tinha direito de se vingar. Jesus vem e fala, não, você não tem direito de se vingar.
Porque se vingar é ser igual a todos. Para você ser salvo, segundo a palavra do Evangelho, é diferente. Você vai ter que amar quem te maltrata e que maltrata. E onde é que entra a injustiça social? Olha só, se a gente for esperar o governo acertar isso, se a gente for esperar uma ONG fazer isso, a gente está errado. Porque quem criou a questão do altruísmo, a questão de doar-se a si mesmo, foi Jesus. É dele que é o lugar original de toda bondade, de toda, sabe, entrega de algo bom para alguém, vem de Jesus, sem ser de você mesmo. Então Jesus é que nos ensina a dar sem você receber em troca, ter prazer em dar, em perdoar, em ajudar. Então, a igreja é que deveria, de fato, falar assim, se tem justiça social, a igreja é que vai tentar reparar, não esperar o Estado reparar. Né? Então, o papel da igreja, no fundo, é reparar a injustiça. A pergunta Toda seria forma até de... essa, né? O ideal seria qual o papel da igreja contra a injustiça social. O verdadeiro papel da igreja é ser contra a injustiça social. Antes do Estado, antes da ONG, antes de qualquer outro. Está prontificado a ajudar, sempre, independente de qualquer coisa. A tentar ajustar aquilo ali. Mesmo que você não tenha sido culpado de fazer aquilo gerar no seu bairro, mas você está sendo responsável pela palavra do Evangelho de fazer aquilo ser sanado, se a gente melhorar. fosse calcular referente à quantidade de igreja, por exemplo, que tem nos bairros, seria para a gente praticamente sanar isso. Né? Era até o que eu ia perguntar, se você acha, na sua visão, se esse papel tem sido feito pelas igrejas. Só um detalhe rapidinho e já vou para a sua resposta, que também não pode trocar a mensagem do Evangelho a uma simples ação comunitária, não é isso. O que eu estou dizendo é que quem inaugurou essa forma de trazer justiça e principalmente trazer para os menores, para a minoria, foi Jesus. Ele que trouxe isso. Mas não é um papel político, digamos assim. Jesus não se aplicou à política da época. Ele via todo tipo de coisa acontecendo. Não é nesse sentido político da coisa, não é nesse sentido social pelo social, não. É um social visando a manutenção do amor, do bem-estar, do que é bom. Porque é o resultado da fé inserida na igreja, uma fé prática. É nesse sentido. Não é que o seu social, a sua doação social, a sua tentativa de acertar as coisas vai te levar para o céu. Não, você faz isso porque você já está indo para o céu. Você já está indo, então você vai ajustando as coisas, deixando melhor. Primeiro, você não é desse mundo, então tudo que você tem que vir para sua vida é para algo superior a esse mundo. E diz que a única coisa que tem nesse mundo que vai para lá é o amor. Então, a melhor forma de amar é amar no outro. Amar a si mesmo é fácil. Nosso pastor pregou isso recentemente. Dar o pão, né? Não é fazer igual os apóstolos. Não, despeça esse igual, povo aí. Então, vai para Jesus, não, peraí, pai. Vamos dar Lucas, o pão. você falou o que mesmo, só para não perder? perder? A igreja estava cumprindo esse papel. Olha, sinceramente, um pedaço da igreja se preocupa, a outra não entendeu direito. Então, se a igreja como um todo nunca cumpriu esse papel, é tanto que você vê que isso é tão verdade que muitas religiões pegaram isso. Não vou citar nomes e tal, mas fazem melhor do que os cristãos. A gente sabe que tem uns assim que faz incrivelmente. Você fala assim. Aqui em Salvador mesmo tem uma não sei se é associação, não sei como é, mas que atende, por exemplo, minha esposa, ela fez o pré-natal, tudo aquilo lá, e era tudo de graça, era nível particular, entendeu? Incrível, top. Era nível particular. E quem deveria fazer isso? Sacou? Bom que os cristãos ensinaram, mas o primeiro papel é da igreja fazer isso. Porque foi a igreja em Jesus
o senhor da igreja que ensinou, que trouxe isso. Amar o pobre, o pequeno, curar, né? Mas não é isso que vai te levar para o céu. Você está indo para o céu e por isso que você faz isso. Então a igreja está longe disso, mas ensinou. Mas ela deveria ser a primeira a fazer. Mas eu hoje acho que está longe. Posso estar enganado? Posso, porque eu não estou em todas as igrejas. Mas é a visão que me passa, né? Hoje a gente consegue fazer 1% do que a gente deveria fazer lá na comunidade, né? Vou dizer assim. 1% que tá eu perto falo disso. pro- Quando a gente tá no pro nosso nosso bairro, melhor, vamos dizer assim, quando a gente tá no nosso melhor, a gente consegue dar esses 1% aí. Acho que a gente consegue. Também não tem que ser miserável também, não. Não, eu falo porque a gente age, assim, aqui tem muitas igrejas, né? Até, eu acho que hoje até algumas igrejas já nos tomou como referência para fazer esse tipo de ação. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas é pouco ainda. Muito. Vou dizer assim, é pouco que a gente faz e deveria fazer mais. Sim. Né? Mas com as dificuldades, tudo que tem, assim... E a gente não prioriza, né? A gente também não pode... tem isso. Porque assim... A gente poderia abrir mão de tudo e fosse fazer, mas a gente não é radical a esse ponto, né? Então, no sentido, a gente faz o que dá para fazer, a gente prioriza uma coisa aqui, outra coisa ali, mas o Espírito Santo é que convence. Eu creio que ele vai nos convencer para nos ajustarmos como igreja. Mas falar assim, a gente poderia fazer mais sempre. Eu não escondo. A verdade para mim tem que ser dita. Primeiro para você mesmo. Fala assim, rapaz, não estou falando porque eu não quero. Mas também eu estou desmotivado, também eu não estou convencido a fazer. Acho que é uma verdade do coração. Mas eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu não vou ficar sem fazer. Mas eu poderia dar mais. Dia a gente chega lá. Acho que a gente realmente tem que ter essa verdade. Eu particularmente, de 2 anos pra cá, eu passei mais a ter esse negócio de, velho, eu não tô bem, eu falo não tô bem, eu tô assim, porque antigamente, por conta de ser líder ou ser qualquer coisa, a gente fica, não, eu tenho que estar bem. Né? Eu ia até falar eu ia te fazer uma pergunta que eu esqueci na parte lá do louvor, que era tipo, na questão do Ministério de É o Louvor. horário que, graças a Deus, eu comecei, depois de casar, a dormir no mesmo dia. Entendeu? Aí, raramente escapola. Eu não vou. Deixa eu olhar aqui se minha esposa mandou alguma mensagem, porque é responsabilidade, né? Vou mandar um áudio pra ela aqui. Ô, meu amor, o Alex ainda não me liberou aqui, mas já eu tô indo. Perdoa aí, Maiara. Eu tô no meio do podcast aqui, já tá finalizando. Eu tô indo, meu amor, me espera. Pra dormir, mas eu falo pra assim, dormir, amado. Calma, tá mentes maldosas. Tá tão fixo naquilo que a gente representa que a gente passa a não querer mostrar as nossas dores. E eu ia fazer uma pergunta do tipo, mesmo sentindo dor e tudo isso, às vezes, o ministro de louvor tem que ser um personagem, tá entendendo? A gente pode deixar para uma próxima vez entrar mais nessa questão do coisa, mas eu falo pela questão de você sentir e por causa da sua posição você não poder demonstrar que tá sentindo. Entendi. E hoje eu tirei muito isso de mim. Eu sinto mesmo, eu falo, rapaz, tô mal. Tô na merda. Entendeu? Justamente para poder não ficar fingindo aquilo que eu não tô sentindo e... Tá e aí você ter que forçar a gerar aquilo ali, né? Exato. Pra gerar no outro lado. Quer dizer, a igreja também é complicada, né? Precisa de uma referência para adorar, por exemplo. É um negócio complicado. A gente não vai entrar nesse detalhe agora, não. A gente vai deixar mas a igreja ainda vai amadurecer e vai passar depois não querer desse nível. Me matar. Não diga nada, ela tá assistindo. Ela vai assistir ainda. Eu vou pra fazer... mim, eu já vou tô fazer lá, eu já tô no futuro. Você já tá assistindo, meu amor. Mas é isso. Então, a gente vai agradecer você, né? A gente, graças a Deus, finalmente o episódio 01 aconteceu. Glória. E a gente tá feliz pela conversa que a gente teve aqui. Se deixasse, a gente conversava mais. Com né? certeza. Mas Maiara não deixa. Ela vai retar, porque ela nunca... Ó, mas diz que a culpa é toda sua, viu?
Vai, Mayra não- em breve Mayra você não também deixa. estará aqui. Aí a mensagem vai ser... Eita, chega. Aí a mensagem vai me ser abalou inversa. aqui, ó. Tá ligado? Então é Mayara vai mistério. falar É manto do mistério. neve. Rapaz, A diferen- esses caras são... A dificuldade de... Gente, graças Tá a mistério, Deus né? eu não sou muito chegado a doce não, mas olha pra isso aqui, meu. É Lucas, velho. Lucas e Matheus. Oh, yeah. Vocês estão uma idade que podem. Deixa chegar na nossa idade que vocês vão ver uma coisa só. Então, galera, a gente agradece vocês, agradece ao Ney, como a gente estava falando aqui. Né, esse foi o nosso primeiro podcast com o nosso convidado aqui, o Sidney. Né, e é isso aí. Um abraço e até a próxima. Valeu, Valeu, prazer. galera. Deus abençoe. Abraço. Valeu!